Abra sua Bíblia no Evangelho de Hoje quero refletir com vocês algumas coisas sobre como Deus age em nossa vida. Nós temos um Deus que age, nós temos um Deus que se faz presente, nós temos um Deus que atua, que tem propósitos, com quem nos relacionamos. Há uma grande diferença entre o Deus apresentado pelo Evangelho e a teoria dos deístas, por exemplo, a respeito de Deus. Filósofos deístas, como, por exemplo, Voltaire, que diziam, e eles usavam muito a figura do relojoeiro. A figura do relojoeiro é uma figura clássica no deísmo. O deísmo diz que Deus criou o universo e deixa o universo agora funcionar por sua própria conta. E não se envolve com mais nada. Então, se há um Deus, os deístas dizem, se há um Deus, Ele está tão separado de nós, tão distante de nós e tão alheio a nós, que esse negócio de orar, esse negócio de querer ter relação pessoal com Ele, esse negócio de querer ouvir sua voz, de conhecê-lo, de ter comunhão com Ele, de manter relacionamento com Deus, isso é inútil. Porque Deus está acima de todas essas condições. Ele criou o universo, criou as leis do universo, criou as regras do universo, e agora está deixando o universo correr por sua própria conta. Nós não podemos quebrar as leis do universo, nós não podemos quebrar estas leis que já nos foram impostas e vivemos dentro delas. Por exemplo, a lei da gravidade. É uma lei universal contra a qual nós não podemos fazer nada. Qualquer um de nós, independente de onde tenha nascido, de qual seja o seu estado civil, de qual seja o seu grau de instrução, qualquer um de nós que saltar de uma janela de um 10º andar vai cair. Não tem como quebrar essa regra. Vai cair. Então, Deus criou as leis universais, Deus criou o universo e deixa o universo funcionar. E aí vem a figura do relojoeiro. Todo deísta gosta muito de usar a figura do relojoeiro. É como um relojoeiro que construiu um relógio, fez toda a maquinaria do relógio, deu corda no relógio e agora está deixando o relógio funcionar até a corda acabar. Só que a Bíblia, as Escrituras, o Evangelho nos mostram um Deus diferente. Nos mostram um Deus que age na nossa vida, mostram um Deus que está preocupado conosco. Mostra um Deus que não está alheio. Essa ideia do Deus totalmente acima de nós e somente acima de nós, indiferente, insensível àquilo que experimentamos, não é a figura de Deus que nos é apresentada pela Escritura. Na Escritura, Deus se preocupa, Deus fala, Deus vem ao nosso encontro, Deus nos busca, Deus nos perdoa, Deus nos quer perto dele, Deus nos conhece, Deus quer ser conhecido por nós, Deus quer andar conosco, Deus quer que tenhamos experiência pessoal com Ele, Deus quer que amadureçamos na presença dEle e, principalmente, Deus quer trabalhar conosco. Deus age em nossa vida para trabalhar conosco. O grande propósito de Deus em atuar na nossa vida é nos transformar em pessoas melhores. Toda a ação de Deus em nossa vida visa a nos aperfeiçoar. Ainda quando nós não compreendamos direito por que Deus faz determinadas coisas e como Ele faz, ainda que seu propósito nos pareça nublado, inexplicável, incompreensível, ainda assim, partimos da confiança de que o grande interesse de Deus em trabalhar conosco, em atuar na nossa vida, é nos transformar em pessoas melhores. Pessoas amadurecidas, pessoas que saibam viver. Vamos nos lembrar disso. O grande interesse de Deus trabalhar com nossa vida é nos ensinar a ser pessoas que saibam viver. E este texto de João capítulo 4 nos fala a respeito disso, de Deus agindo na nossa vida, a partir do verso 43, ou digo, a partir do verso 46, nós lemos assim: Mais uma vez, Jesus visitou
Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 13h. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Essas narrativas dos milagres de Jesus e da maneira que Jesus Cristo os operou, tinham um objetivo único, que era mostrar que Deus age, e que Deus age na nossa história, e que Deus age na nossa vida. Milagres não têm outro objetivo, e nós chamamos aqui de milagres esses acontecimentos que às vezes fogem de uma explicação lógica, que às vezes escapam de uma explicação racional, para os quais nós não temos parâmetros de comparação com nada que seja natural, lógico ou científico. Mas o grande fundamento dessas narrativas de milagres é mostrar Deus agindo. É uma maneira muito prática de mostrar Deus agindo. É como nós costumamos fazer com crianças quando queremos ensinar crianças que não têm a capacidade de raciocínio que nós, adultos, temos. Nós somos muito didáticos, somos muito práticos. O ensino para as crianças tem que ser o mais prático possível, para que a criança possa absorver aquele ensino, para que ela possa gravar aquele ensino. Então não adianta vir com crianças, para crianças com teorias. É preciso que se seja muito prático para a criança aprender aquele conceito. Por exemplo, para que uma criança não tome choque numa tomada, não adianta ficar explicando para a criança como é que acontece uma corrente elétrica e etc. É simplesmente não permitir que ela toque na tomada. Ou, se ela tocar na tomada, ela logo vai entender por que ela não pode botar o dedo lá. Normalmente, crianças aprendem apenas de modo prático. Prestem atenção numa coisa. Deus é um mistério. Deus é um mistério. Em comparação com o que Deus é, nós não sabemos quase nada de Deus. Nós temos uma escritura de 66 livros. E temos palavras e palavras, narrativas e narrativas que nos falam a respeito de Deus, nos falam a respeito do amor de Deus, nos falam a respeito da graça de Deus, nos falam a respeito do ser de Deus e nos falam a respeito das ações de Deus. Mas quando juntamos tudo o que a Escritura nos ensina a respeito de Deus, isto não esgota o que Deus é. Não abrange o que Deus é na sua totalidade. Há muita coisa a respeito de Deus que continua e continuará sendo um mistério. Então, em certos momentos, Deus precisa usar alguns recursos para nos deixar bem claro o que Ele quer e o que Ele é. São esses momentos mais didáticos e esses momentos mais práticos que o evangelista João, por exemplo, separou, como eu disse hoje pela manhã, na primeira parte do seu evangelho, ele selecionou ali 7 milagres feitos por Jesus. Porque eram coisas muito práticas para mostrar às pessoas
o que Deus estava querendo e o que Deus queria fazer com elas. Então, que fique uma coisa muito clara sobre isto. Milagres e prodígios não são o circo de Deus. Eu ia dizer aqui, não é o show da fé. Bom, não são o circo de Deus. Milagres e prodígios de Deus não são um picadeiro onde Deus fica exibindo seus poderes, ou fica fazendo sensacionalismos, como um mágico faz, como um engolidor de fogo faz, ou um engolidor de espadas, ou seja o que for. Os milagres de Deus são feitos sempre dentro de um contexto em que Deus quer nos mostrar coisas muito mais profundas do que aquilo que está acontecendo. Que isto fique muito claro. Que se nós começarmos a esperar que milagres aconteçam apenas pelos milagres em si, nós estamos totalmente fora do propósito essencial que Deus tem para as suas ações. Os milagres feitos por Deus, estão sempre dentro de um contexto específico próprio e de um propósito que é muito maior do que aquele milagre que está sendo feito. Algo que Deus quer nos mostrar e a maneira de Deus trabalhar conosco para nos transformar a nós em pessoas melhores e sabermos viver de verdade. O que temos aqui, então, são narrativas de 7 milagres. Vejam, o apóstolo João termina o Evangelho de João dizendo que, se fosse contar tudo o que Jesus Cristo fez, não caberiam em todos os livros escritos no mundo. Então, é claro que entendemos que Jesus fez muito mais do que está nos Evangelhos. Mas por que foram selecionados estas cenas e estas coisas que estão no Evangelho? Por isto. Porque os autores querem nos mostrar que cada uma delas tem um propósito, estão num contexto, estão dentro de um amplo propósito de Deus. Então, chegamos aqui a esta conclusão. Temos um Deus que age. Temos um Deus que está agindo na minha vida, está agindo na sua vida, está agindo na nossa vida. Mas nós encontramos nesse texto específico que acabamos de ler algumas peculiaridades sobre a ação de Deus que devem nos chamar a atenção e para a qual nós devemos então atentar. Porque Deus não age apenas. Deus age com um certo método. Deus age com uma coerência. E Deus age dentro daquele propósito específico que Ele tem. E nesse texto nós percebemos algumas coisas sobre a ação de Deus. Há momentos em que precisamos relembrar isso apenas para apurar nossa fé e nossa confiança. O que eu quero dizer a você esta noite, que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança. Não há outra maneira de nos relacionarmos com Ele. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo. Deus não é algo que nós levamos para dentro de um laboratório para examiná-lo. Não podemos dissecá-lo. O nosso relacionamento com Deus é estritamente de confiança. Então, para que nós descansemos na maneira de Deus agir em nossa vida, é preciso que nos lembremos de algumas coisas que têm a ver com a nossa confiança naquilo que Ele está fazendo. Porque se nós não partirmos desse olhar de confiança naquilo que Ele está fazendo, nós vamos nos perder nesse turvelinho de coisas que não entendemos, que não compreendemos e que às vezes somos cegos demais para ver. Há algumas coisas aqui nesse texto sobre a maneira de Deus agir que é bom nós nos lembrarmos. Primeiro, se você percebeu bem a leitura, Jesus já tinha feito um milagre em Caná da Galileia e voltou lá para fazer este outro milagre. Era a mesma cidade, era o mesmo lugar onde Jesus já tinha feito um milagre que a Caná da Galileia era uma cidade pequena. Então, aquilo que Jesus havia feito num casamento que reunia uma grande parte dos moradores de Caná, porque era uma pequena vila, um pequeno lugarejo, então uma festa de casamento tinha a habilidade de reunir pelo menos grande parte dos moradores. Então, quando Jesus opera o milagre de transformar água em vinho naquela festa de casamento, é claro que muita gente já saiu espalhando e comentando o que havia acontecido.
Mas aqui vai o primeiro princípio que aprendemos com esse texto. Às vezes Deus fez muito, mas não fez tudo. Às vezes Deus fez muito, mas não fez tudo. E não é porque ele já tinha agido em Caná, um lugarejo, um lugar pequeno, e onde já tinha feito um grande milagre, que atingiu muita gente ao mesmo tempo, que ele não tinha nada mais para fazer lá. Ele volta a Caná, e ali em Caná, de novo, opera um outro milagre. Porque uma coisa que precisamos aprender com Deus é o seguinte: às vezes Ele age na nossa vida, e Ele faz alguma coisa na nossa vida, mas não é tudo ainda. Ainda Ele precisa fazer mais algumas coisas. Ainda há mais algumas coisas para operar. Por isso que o nosso relacionamento com Deus é muito dinâmico. E quanto mais experiência nós vamos tendo com Deus, e quanto mais nós vamos nos relacionando com Ele, e quanto mais Ele vai agindo na nossa vida, Ele fez algo, mas não fez tudo. Quando se trata de Deus agir na nossa vida, há sempre alguma coisa que Ele pode fazer. Ele está sempre trabalhando conosco. O Senhor Jesus, nesse mesmo Evangelho de João, Ele diz aos discípulos: meu Pai trabalha até agora. A gente normalmente pensa que a grande obra de Deus está lá na criação. Não, Deus continua trabalhando. Nossa vida, nossa comunhão com Deus pode ter começado num determinado momento, quando nós conhecemos o Evangelho, Ele transformou a nossa vida, e nascemos de novo, e somos novas criaturas, e achamos bem. Agora Deus fez tudo o que tinha que fazer? Não, é só o começo. Sempre há alguma coisa nova em que Jesus pode fazer na mesma pessoa, como Ele fez no mesmo lugar, e atingindo as mesmas pessoas daquele lugar. Então não podemos nos acomodar nessa questão de, na nossa comunhão com Deus, estarmos sempre buscando que Deus continue agindo e continue trabalhando na nossa vida. Há sempre mais que Ele vai fazer. Há sempre mais a buscar. Há sempre mais a deixar que Ele trabalhe. Nós somos um campo infinito para Deus trabalhar. Ele vai operando em nós, vai trabalhando conosco, vai nos mudando, vai nos transformando, vai nos aperfeiçoando, e ainda há muito que aprender com Ele. Há coisas intermináveis que podemos aprender com Deus na nossa comunhão com Ele. Então Deus faz muito, mas não fez tudo. Há muito que Ele ainda precisa fazer. Nós temos um Deus que age, e que age continuamente. Nunca olhe para trás e ache que o que Deus já fez na sua vida já foi tudo que Ele tinha a fazer, ou já foi o suficiente, ou nada mais de novo pode acontecer. Não. Lembre-se da experiência de Jacó, quando estava fugindo para a casa do seu tio Labão, e teve um sonho dos anjos descendo e subindo uma escada, e a conclusão que Jacó chegou foi esta: Deus estava aqui e eu não sabia. Há certas circunstâncias na nossa vida, há certos momentos na nossa vida em que seremos surpreendidos com a ação de Deus, e vamos ter a mesma impressão que Jacó teve: Ele estava aqui e eu não sabia. Porque há sempre algo novo que aprendemos com Deus, e há sempre algo novo que Deus pode fazer na nossa vida. A obra de Deus conosco não termina. E Ele está sempre mexendo em nós, nos transformando, nos melhorando, nos aperfeiçoando. É só deixarmos, é só seguirmos, é só confiarmos, e a obra de Deus continua sendo feita. Segunda coisa que a gente aprende sobre a ação de Deus na nossa vida, aqui esse texto. Vejam que o oficial do rei aparece e pede pela saúde do seu filho que estava doente. E o Senhor Jesus para ele diz: pode voltar, seu filho está bem. Vejam, ele era de Cafarnaum. E nós estamos falando de Caná. Jesus tinha vindo da Judéia, do sul de Israel, atravessou Samaria e chegou a Galiléia. Já tinha vindo de um longo percurso. Este homem veio de Cafarnaum até Caná, onde se encontrou com Jesus. Não era uma distância
muito longa, mas também não era uma distância curta. Não há distâncias curtas num tempo em que você não tem automóvel e não tem avião, em que a maioria das coisas é feitas a pé. São feitas a pé. Bem, então, Jesus diz a ele, volte para Cafarnaum. E quando ele volta, o texto diz que ele encontra o seu filho curado. E aqui eu encontro o segundo princípio de Deus agindo na nossa vida. Há vezes em que Deus não age diante de nós, Deus age por trás. Deus age sem que vejamos. E às vezes Deus age sem que percebamos. E quando chegamos a determinados pontos na nossa vida, nós somos surpreendidos quando descobrimos que Deus já agiu antes. E que Deus agiu por trás, sem que víssemos e sem que percebêssemos. Enquanto aquele homem caminhava para Caná para se encontrar com Jesus, e enquanto aquele homem caminhava de Caná para Cafarnaum para reencontrar seu filho, Deus estava trabalhando. E Deus estava agindo. E às vezes nós não vemos, como ele não viu. E às vezes, quando chegamos, já encontramos alguma coisa feita por Deus que nós nem sequer esperávamos. É uma infantilidade nossa querermos entender, compreender e seguir passo a passo as coisas que Deus vai fazendo, porque Deus, em vários momentos, age por trás, sem que compreendamos, sem que possamos medir e às vezes sem sequer que possamos imaginar. É uma questão de confiança. Nós queremos ver, não é isso que acontece? E a gente quer ver logo. E a gente quer ver imediatamente. Eu tenho repetido que nós estamos vivendo uma sociedade hoje em que estamos aprendendo a ser extremamente imediatistas. Eu não tenho repetido isso à toa, porque, na minha opinião, a grande crise de ansiedade das pessoas hoje em dia está sendo causada por isso. Nós estamos nos tornando extremamente ansiosos e ficando doentes de ansiedade. As síndromes que decorrem da nossa ansiedade e da nossa inquietação vêm do fato de termos nos tornado pessoas que não sabem esperar. De termos nos tornado pessoas extremamente imediatistas. Nós nos tornamos a sociedade do botão que você aperta e vê uma coisa acontecer imediatamente. É assim que estamos nos tornando pessoas extremamente ansiosas quando as coisas demoram a acontecer. A gente, quando troca mensagem de WhatsApp, pode perceber. Você olha ali, enquanto aquele trocinho não fica azul, para você saber que a pessoa leu, você fica ansioso. Você quer e fica perguntando, por que não leu a mensagem ainda? E quando lê e não responde, você começa a perguntar, por que não respondeu? É assim, nessa sociedade de coisas imediatas que nós vivemos. Só que Deus não é imediatista. Deus não age dessa forma. Nós gostamos de ver, nós gostamos de medir, nós gostamos de acompanhar ao vivo. Tudo acompanhamos ao vivo. Acontece a guerra, nós acompanhamos a guerra ao vivo. O camarada está sendo preso na Lava Jato, a gente acompanha ao vivo a prisão dele. Refugiados estão passando de um lado para outro da fronteira, a gente acompanha ao vivo esses refugiados fugirem. Duas pessoas estão brigando dentro de uma agência bancária, você acompanha ao vivo a briga das pessoas. Nós somos a sociedade que gosta de ver ao vivo. Nós somos a sociedade que gosta de ver acontecendo. Só que Deus não age assim. Às vezes Deus age por trás, sem que tenhamos condição de ver, sem que tenhamos condição de entender, sem que tenhamos condição de acompanhar. Quando chegamos no cenáculo, a sala já está pronta para a ceia, sem sabermos como é que foi que aquilo foi preparado. Quando chegamos para pegar o burrinho para levar para o mestre, o burrinho já está separado, já está pronto para ser usado, sem que saibamos exatamente como é que foi que o dono daquele burrinho ficou sabendo que o mestre precisaria dele. Mas é assim que acontece, porque Deus age às vezes sem que compreendamos. E quando aquele homem chegou em Cafarnaum, Deus já tinha agido.
Então a nossa confiança em Deus é exatamente isto. Se não estamos vendo acontecer, e se não estamos compreendendo o que acontece, não significa que não aconteça. Se nós não estamos vendo, não significa que não esteja acontecendo. Porque Deus vai agindo, sem que vejamos, e muitas vezes sem que percebamos, é necessário tão somente que confiemos. Há uma terceira coisa aqui na ação de Deus. Então, quando Deus age, Ele faz muito, mas nem sempre faz tudo, e há alguma coisa ainda para fazer, e é preciso que confiemos, deixemos que Ele faça. Em segundo lugar, quando Deus age, nem sempre podemos ver e acompanhar. Às vezes Deus age por trás e vamos encontrar isto ou uma resposta do que esperamos lá na frente, numa esquina lá adiante, e às vezes de forma surpreendente, sem que nós tenhamos condições de medir como essas coisas são feitas, porque Deus age assim. Em terceiro lugar, o que aprendemos com esse texto é que a maneira de Deus agir na nossa vida é a maneira dele nos marcar. Deus agir na nossa vida significa que Ele nos marca dentro do nosso tempo, da nossa circunstância, da nossa condição, do nosso contexto. Vejam, o texto diz que quando o homem chegou na sua casa e perguntou a que horas este menino começou a melhorar, disseram para ele, foi na 1h da tarde. E ele percebeu que era a mesma hora que o Senhor Jesus havia dito para ele aquilo que Jesus disse, volte para sua casa. O Deus da eternidade, entrou no tempo dele, entrou no contexto dele, entrou na circunstância dele e marcou sua vida. Porque Deus marca a nossa vida dentro do nosso contexto, dentro das nossas circunstâncias, dentro da nossa experiência. Deus não está agindo fora da nossa realidade, Ele está agindo dentro da nossa realidade. E quando somos aqueles que são favorecidos pela ação de Deus, nós percebemos que Deus marcou a nossa vida de alguma forma. Porque sempre que Deus mexe em nossa vida, sempre que Deus age em nossa vida, é para fazer marcos. E às vezes, para fazer marcos, Ele faz marcas. O Senhor Jesus Cristo atuou na vida de Paulo, num determinado momento da sua vida, dentro de uma certa circunstância, dentro do tempo de Paulo, e aquilo se transformou numa experiência contada por Paulo para todos. Ele sabia o dia, ele sabia a hora, ele sabia a circunstância em que aquilo aconteceu. E assim aconteceu na vida de Paulo tantas outras vezes, a ponto de dizer, na carta aos Gálatas, trago as marcas do Senhor Jesus no meu corpo, porque quando Deus age, Ele age para marcar. Ele age para deixar marcos na nossa vida, para que nos lembremos, para que aquilo sirva de experiência enriquecedora, para que aquilo nos faça crescer. Deus nunca age sem um propósito específico para nos marcar. Nós precisamos de marcos e de marcas. Porque são os marcos e as marcas na nossa vida que fazem com que nós cresçamos, com que nós recordemos, com que nós lembremos. As ações salvadoras e redentoras de Deus são para que nós nos lembremos. Por isso que o profeta Isaías diz ao povo, lembrem-se do que Deus fez nos dias passados. Porque Ele faz para lembrar-nos e a lembrança vai nos confortar. E quando nos lembramos que até aqui o Senhor nos ajudou, isso nos conforta e nos traz a mensagem de que se Ele nos ajudou até aqui, é porque continuará nos ajudando ainda. Então, quando Deus age na nossa vida, é para que a nossa vida seja marcada, para que tenhamos o que lembrar, para que tenhamos o que celebrar, para que tenhamos o que agradecer.
e para que esses marcos e essas marcas nos tornem pessoas melhores. Foi aqui, nessa mesma hora, que o Senhor agiu. Nunca mais aquele pai ia esquecer daquilo. Toda vez que chegasse aquela hora do dia, ele ia dizer: nesta hora do dia foi a hora que Deus agiu. Esta hora do dia foi a hora que salvou meu filho. Esta hora do dia foi a hora que Deus me respondeu. Deus age na nossa vida justamente para que nós possamos ter o que lembrar das marcas que Ele vai deixando. O texto termina, e é com isso que eu também quero concluir, dizendo que então aquelas pessoas creram nele, confiaram nele, e aí o texto termina com o apóstolo João dizendo: e este foi o segundo sinal que Jesus Cristo operou. Eu disse para vocês que nos 11 primeiros capítulos de João, o evangelista Marcos selecionou 7 milagres, ou o que ele chama de 7 sinais. Começa com a transformação da água em vinho, termina no capítulo 11 com a ressurreição de Lázaro. Porque João queria mostrar que esses sinais operados por Jesus serviram também para transmitir uma mensagem. Aquele era o segundo. Significava que Deus já tinha feito algo, e significava que Deus continuaria a fazer algo. Este foi só o segundo. Nós temos um Deus que começou a trabalhar na minha vida e começou a trabalhar na sua vida no momento que conhecemos o Evangelho. Mas mais do que isso, temos um Deus que estava agindo antes, já preparando nossos corações e preparando nossas mentes para o que conheceríamos a respeito dele. E temos um Deus que continua agindo em nossa vida permanentemente até o final. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la. O que eu quero dizer a cada um aqui esta noite é que Deus começou uma obra na sua vida que Ele vai completar. Deus começou uma obra na sua vida que Ele vai levar até o final. Deus começou uma obra na sua vida que é um processo. A obra de Deus na nossa vida é um processo. Ela possui começo, desenvolvimento e conclusão. Não são fatos isolados, não são ações pontuais. Nós estamos dentro de um processo realizado por Deus. Ele está desenhando uma paisagem completa. Eu sei que às vezes a gente quer ver só a árvore, a gente quer ver só a cachoeira, a gente quer ver só a montanha, mas isso são partes apenas da paisagem que Deus está formando. O que Ele quer é que vejamos lá na frente e olhemos para trás e vejamos a paisagem toda, a paisagem completa. Tem um restaurante lá em São Paulo que é muito legal, porque no meio do restaurante tem uma árvore grande, um tronco de árvore grande, a copa da árvore ocupa um grande espaço do restaurante. Aquilo foi feito para se respeitar aquela árvore, para que não se cortasse aquela árvore. E ficou até glamouroso, ficou bastante charmoso o ambiente, porque a gente entra e tem aquela árvore e aquele ambiente gostoso, e principalmente a gente vê que a arquitetura do local e a construção do local foi feito respeitando aquela árvore e aproveitando a árvore dentro da paisagem do restaurante. É exatamente assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus vai realizando algumas coisas, e nesse sentido o apóstolo Paulo diz: todas as coisas contribuem, e aqui, adaptando as palavras de Paulo para o que eu estou dizendo, todas as coisas contribuem para aproveitar as árvores. O projeto que Deus está realizando em nossa vida, a arquitetura que Deus está realizando em nossa vida, o que Deus está fazendo. Aproveita as árvores, cria a paisagem e torna a paisagem extremamente significativa.
Nada que aconteça na vida daquele que está nas mãos da graça de Deus é desprezado dentro desse processo arquitetônico do Senhor. Ainda que não entendamos, ainda que nos faça chorar, ainda que sejam dores e tristezas, debaixo da graça de Deus, nada passa incólume. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas que acontecem na nossa vida são aproveitadas por Deus para formar a paisagem. O que importa é a paisagem que Deus está desenhando na nossa vida. É ela, na sua inteireza e na sua integralidade, que transmite a beleza do que Deus está fazendo. Foi apenas o segundo sinal, houve o primeiro e haveria outros. Porque Deus continua trabalhando em mim e em você, e aquilo que Ele começou, Ele vai terminar para a sua glória e para a nossa alegria. Que o Senhor seja louvado por isso. Amém.